Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui desta nossa maratona de 31 vídeos no canal do YouTube e no Facebook e também de áudios no nosso podcast, lançamento do nosso podcast do Saga News. Bom, hoje eu quero responder algumas dúvidas interessantes que eu tô separando aqui para que vocês me mandaram. Lembrando que se você... por favor, assistam todos os episódios, porque tem muita dúvida repetida. Então eu vou pular, obviamente, as próximas dúvidas que eu já respondi num episódio anterior. Então, se você por algum motivo não teve a sua dúvida respondida, é porque ela já foi respondida num episódio anterior. Eu estou respondendo absolutamente todas as dúvidas que estão chegando, diferentes, obviamente, umas das outras. Então a próxima dúvida é da Leila. A Leila me pergunta o seguinte: Fábio, feliz 2018 para você, sua família e para você também, Leila. Bom, minha dúvida é o seguinte: apostilamento. Bom, até onde eu sabia, a ordem era traduzir e apostilar originais e tradução. Porém, muitos andam comentando que mudou a sequência e que tem que ser feito apostilamento da certidão original, traduzir e depois apostilar a tradução. Você pode me orientar qual é a forma correta que os comunes estão exigindo? Qual é a sequência? Obrigado. Leila, antes de mais nada, existe um fator muito preocupante na sua pergunta, que é o seguinte: a frase, a parte onde está escrito, porém muitos andam comentando. Quem são estas pessoas que estão comentando? São oficiais de status civil? São pessoas que efetivamente trabalham com cidadania italiana num determinado comune? Ou são pessoas que frequentam redes sociais? Porque existe uma diferença. Eu posso comentar, se eu faço parte de uma rede social, eu posso comentar o que quiser. E mais, normalmente, quando eu estou numa rede social e eu quero fazer parte de um grupo, porque todos nós somos seres que gostamos de fazer parte, nós precisamos pertencer a grupos, desde que nós nascemos, é muito comum que eu queira, depois de um curto período de tempo, começar a ensinar as pessoas também aquilo que eu de repente acabei de aprender. E aí é onde entra os problemas que acontecem nas redes sociais. Quando em 2007 que eu vim para a Itália a primeira vez, com a informação de que eu nunca, jamais podia falar que eu estava vindo para fazer o meu processo de reconhecimento, e eu tive problemas na hora da entrada, quando depois eu fui ver, e aí que eu vim a segunda vez falando que eu vim fazer o processo de reconhecimento, não tive nenhum problema, eu percebi e voltei nas comunidades na época do Orkut, que é onde a única fonte de informação que nós tínhamos, e aí eu comecei a perceber, porque eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Antes de vir para a Itália, eu achava que só existia especialista em cidadania italiana em rede social. Até vir para cá e descobrir que quase não tem especialistas em cidadania italiana nas redes sociais. O que existe são pessoas propagando informações que elas ouviram falar e que não tiveram condições de checar se essas informações eram verdadeiras ou não. Porque elas não estão na Itália. Aliás, muitas das pessoas que me acompanham há pouco tempo não têm ideia que o blog Minha Saga nasceu exatamente como uma afronta naquela época nas redes sociais, porque muita gente dizia que não dava para fazer as coisas na Itália e eu vim e comecei a mostrar que era possível. Por isso que hoje o blog Minha Saga tem mais de 3 milhões de visualizações nesses anos todos. Exatamente porque eu comecei a falar, peraí, então é assim? Então vocês estão dizendo que é impossível você ir até uma posta italiana e pegar um permesso de soggiorno? Eu ia lá e pegava 3, 4 envelopes de permesso de soggiorno e falava assim, vocês disseram que não podia? Então... eu só quis começar essa sua dúvida, e eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas para aproveitar e já deixar claro aqui para todo mundo que está me vendo e está me ouvindo, cuidado com informações. Porque quando você me pergunta, muitos aí estão comentando, é interessante, porque a única pessoa, e quem me acompanha já há algum tempo sabe que só existe uma única pessoa que pode te dizer como que ela quer os documentos. É o oficial do comune, o ufficiale di status civile do comune onde você vai realizar o seu processo. Então a pergunta, na verdade, é outra. Você já entrou em contato com o oficial do comune onde você vai dar entrada no seu processo para saber como que ele quer os documentos? Você já sabe em qual comune você vai realizar o seu processo? Porque se você já está na parte do apostilamento, significa que você está na reta final da reunião dos seus documentos no Brasil
e você já está praticamente pronta para vir para a Itália. Você já entrou em contato com o oficial do Comune? Você já verificou em qual lugar você vai fazer o seu processo? E aí, individualizando o Comune, entrando em contato com o oficial e mandando os documentos para análise dele? Se você ainda não fez, o que eu recomendo que você faça? Pelo amor de Deus, pare de ouvir o que andam falando por aí, porque tudo isso para te dizer o seguinte: nunca existiu, não existe e não existirá nenhuma sequência correta, porque não importa. Vamos lá, pessoal, todos vocês que não, obviamente não é a Leila, ouviram o seguinte: até onde eu saiba, a ordem era traduzir e apostilar. Então imagine que eu estou com a minha certidão de nascimento, eu pego essa certidão e assim que eu solicito ela do cartório, eu já peço o apostilamento dela. Aí eu pego essa certidão, mando para um tradutor e ele vai fazer a tradução dessa certidão e depois eu tenho que fazer o apostilamento da tradução, certo? Então esta é uma forma. Porém, de repente, eu posso fazer o inverso. Eu pego a minha certidão, antes de pegá-la já apostilada, eu pego um tradutor, esse tradutor faz o apostilamento, faz a tradução do seu documento e depois eu mando apostilar a certidão original e o apostilamento. Qual que é a diferença? Nenhuma. Para um ufficiale di stato civile, nenhuma. Ele não sabe que existe uma sequência, se essa sequência é A ou se essa sequência é B. A única coisa que o funcionário público italiano sabe, tem lá no manual de ofício demográfico, que é um documento, que é um livro que infelizmente eu não tenho mais o meu, porque eu tive que deixar como oficial de Estado Civil para ensiná-la a trabalhar, e inclusive ela nunca mais me devolveu, é o seguinte, que, atenção, todos os documentos que vierem de um país que existe o apostilamento de Haia, estes documentos devem estar apostilados e a sua respectiva tradução também apostilada. Ponto. Seja feito apostilamento depois tradução, seja feita a tradução depois do apostilamento, você já vai cumprir com a obrigação que existe lá escrito no manual que esses documentos têm que estar apostilados. O que acontece é que pessoas estão divulgando informações. Pode ser, e eu acredito que existam determinados comunes, olha só, eu vou contar uma coisa aqui, que normalmente eu conto dentro da escola online da cidadania italiana, que é o nosso refúgio, e normalmente eu não falo publicamente. Eu estive há alguns meses atrás num determinado comune, cujo oficial não sabia bem como proceder em relação ao apostilamento, e ela falou o seguinte: ah, mas tem uma agência que trabalha aqui e ela até me passou uma coisa que foi interessante, e aí a gente agora está adotando. Nós vamos exigir que todos os documentos estejam juntos com o outro, com a apostila grampeado. Aí eu virei para ela e falei assim: mas qual é a lógica disso? Ela: ah, não, porque essa agência me falou que seria importante eu verificar se a parte da tradução checa com o documento original. Eu falei, como eram feitas as antigas legalizações do consulado. Eu falei, mas a senhora sabe que isso na prática, mas isso acontece em outros países também? Ela falou, não, então eu vou começar a exigir isso de todos. Vejam que uma pessoa desvairada, que é de uma agência, deu uma ideia escalafobética para um comune. E aí eu não quis mais discutir, porque eu não tenho nada a ver com esse comune, eu fui lá só buscar um documento, então eu não estava nem aí. Só que vejam, uma pessoa inconsequente foi lá e deu uma ideia descabida para um comune. Se você cai num comune desse, você pode chamar o síndico do comune ou alguém para dizer, não, isso daqui não existe, este não é um procedimento correto, porque nenhum lugar está dizendo que eu tenho que grampear um documento com outro. Entenderam? Então, Leila, não existe ordem correta. Não tem como eu te responder se a ordem A ou se a ordem B é certa ou errada. O que eu posso te compartilhar com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo é o seguinte: os tradutores no Brasil estão recomendando o seguinte, que você pegue a certidão, faça o apostilamento em cada um dos documentos, depois faça a tradução e depois apostile essa tradução.
Porém, quando você faz isso, o apostilamento acaba sendo, a tradução acaba sendo um pouquinho mais cara, porque tem lá algumas coisinhas que ela tem que também traduzir em relação ao apostilamento. É o que eu sei que estão fazendo. Pode ser feito assim, pode ser feito de outro jeito. Nós temos alunos na Escola Online da Cidadania Italiana que já trouxeram os documentos dos dois jeitos e nenhum deles, repito, nenhuma pessoa de verdade que eu estou acompanhando que está fazendo processo na Itália, de verdade, que ninguém me contou, que ninguém comentou, pessoas que eu estou acompanhando todos os dias, nenhuma dessas pessoas, e olha que estão fazendo do norte a sul, de leste a oeste da Itália, em comunes completamente diferentes uns dos outros, e nenhum dos nossos alunos teve problema relacionado à ordem dos documentos relacionados ao apostilamento. Porque, repito, não existe ordem. O que existe ambos têm que estar apostilados e traduzidos, obviamente, né? A tradução tem que estar apostilada, o documento original tem que estar apostilado e tem que ter uma tradução em italiano. Ponto. Tá bom? Próxima dúvida. A Saimur diz o seguinte: Fábio, existem alguns comunes que cobram erroneamente uma taxa de 200 euros referente à solicitação da cidadania italiana. Poderia abordar em algum dos seus vídeos sobre esse fato, nos explicando quando é aplicada essa taxa e como explicar o comune de tal erro? Saimur, na verdade, o erro aqui é o seguinte: existem dois tipos, eu vou falar grosso modo, tá? Eu vou falar de forma didática, não é corretamente, mas o que eu vou falar é o seguinte. Imagine que existem duas formas de você obter a cidadania italiana: reconhecimento e naturalização. Então, para fins didáticos, se uma pessoa se casa com um cidadão italiano, ela passa a ter o direito a solicitar a nacionalidade italiana. Ou se essa pessoa vive legalmente há mais de 10 anos na Itália, ela passa a ter o direito a solicitar a nacionalidade italiana e ambas pessoas, seja naturalização por casamento, seja por direito de solo, essa pessoa ela tem o direito e ela faz um processo chamado de naturalização. Ela solicita para o governo italiano a oportunidade de se tornar cidadã daquele país. O governo italiano vai verificar se existe algum tipo de restrição para conceder a cidadania italiana, a nacionalidade italiana para essa pessoa. Caso não exista, eles vão emitir um decreto dizendo que a partir de tal data, esta pessoa se tornou cidadã italiana. A mesma forma que acontecia no Brasil quando um estrangeiro solicitava a cidadania brasileira. Aliás, e até hoje funciona assim, ok? Isso é o processo de naturalização. Neste tipo de processo, existe um pagamento de 200 euros de contribuição para o pedido de naturalização. No nosso caso, não se trata de naturalização, se trata de reconhecimento. A legislação italiana diz que nós, ao nascermos, porque somos descendentes de italiano, já nascemos italianos. Então não se trata de um pedido para um governo e o governo vai verificar se nós temos o direito a ser cidadão daquele país. Nós já somos. Neste caso, não existe pagamento de contribuição na Itália. O que existe é um pagamento de contribuição de 300 euros nos consulados ao redor do mundo. Na Itália não existe esse tipo de pagamento. Então, como que você explica isso para um comune? Exatamente como eu te expliquei agora. Você usa essas palavras. Senhor ou senhora, o meu caso não é naturalização. O meu caso é riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis. Non è una procedura di naturalizzazione. È diverso. Naturalizzazione, quelli che vogliono naturalizzarsi devono pagare 200 euro. Io invece, che sono cittadino italiano dalla nascita, si tratta di una procedura di riconoscimento, quindi non esiste la tassa di 200 euro per pagare, ponto. Se ela tem alguma dúvida ainda, você pede para ela consultar a Circolare K28, que é a Circular K28, ou entrar em contato com a ANUSCA, Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civili e Anagrafe, e ela manda lá um quesito e eles vão responder no mesmo dia, dizendo, não, realmente o requerente está certo. Não existe pagamento ou nenhuma contribuição de 200 euros, porque neste caso se trata de riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis. Ok? Então, espero mais uma vez ter ajudado vocês e a gente se vê então amanhã no próximo vídeo, se você está vendo no YouTube e no Facebook, ou no próximo episódio do nosso Saga News. Arrivederci!